das coisas que mais me desafiava era tratar pessoas com Alzheimer. Me doía horrores, porque eu via aquela pessoa deixando de existir ainda em vida. A doença evoluindo, chegava a um ponto, chegava tudo bom, ela não reconhecia mais. Aí o parente falava, mãe, é Bia. Ah, aí eu olhava, riam, tinha uma lembrança que eu não sabia. E do nada, essas pessoas olham para você e falam, tudo bem, Jota? E já não sabia. E fazia isso comigo. De alguma maneira, o que essa pessoa é, na minha cabeça, está armazenado. O problema é que o cérebro está dando defeito. O cérebro é como se fosse o rádio. Não está sintonizando a estação onde esse conhecimento está armazenado. E aí, quando surgiu o iCloud, eu olhei e falei assim, é isso. Onde é que estão os teus documentos na nuvem? Pode estar nas Filipinas, na Rússia, sei lá onde está. E você usa ele. E por que isso não pode acontecer com a gente? O próprio DNA é um arquivo de informação. O que vocês viram nesse vídeo da Ana Beatriz e Silva é o que a gente chama de luta em vida. E realmente é um impacto muito grande quando você começa a se deparar com aquela pessoa extremamente querida e ela não atende mais aquilo que você vivenciou desde que você nasceu. Ela te carregava no colo, te fazia ninar, te chamava pelo nome, dizia para você que, ó, tá aqui a tua comida, te levava para dormir, te levava para acordar para ir para a aula. E essa pessoa de repente não é mais a mesma. É o que a gente chama de luto em vida, volto a repetir. Então são aspectos de cuidadores que a gente vai passando, e eu fiquei 9 anos cuidando da minha mãe, ela ainda está viva, mora hoje em João Pessoa, mas ela nos afeta assim grandiosamente. A gente fica meio que no limite, a gente fica desesperançoso, né, daquilo que ainda vem pela frente. Porque a mamãe teve uma sequência e quanto mais longevo é o idoso, você vai vendo as fases que o Alzheimer vai se instalando no cérebro. E não é somente, e já me perguntaram isso, sobre esquecimento. Quem dera fosse só esquecimento. Não é só esquecimento. A pessoa vai perdendo o discernimento, a pessoa vai perdendo a razão, a pessoa vai ficando agressiva, a pessoa vai tendo comportamentos que não são aqueles comportamentos que a gente diz assim, ó, ela tá sadia, né? Ou então um comportamento que você diz assim, tem alguma coisa nela que a gente tem que investigar. Então é extremamente complicado a gente passar por uma situação dessa. E a gente tem que se preparar. Eu, quando tive a consolidação do diagnóstico da minha mãe, que era Alzheimer, eu procurei instituições, no próprio lugar onde eu levei a mamãe na geriata, tinha dia de quarta-feira à tarde e dia de sábado de manhã, tinha encontros com famílias, cursos, oficinas. Então eles proporcionavam para a gente como seria uma forma mais viável de você cuidar do seu idoso. Eu corri atrás, e o advento da internet, isso era 2006, com o advento da internet, então ela começava a popularizar mais, eu comecei a trazer para mim artigos que falavam, compreendiam sobre Alzheimer. Numa dessas pesquisas que eu fiz, tem uma série em 5 episódios na HBO que fala sobre Alzheimer. Os tratamentos, o que fala a classe médica, os neuros, né, as famílias que cuidam deles e o próprio idoso com Alzheimer, o que vai acontecer com ele. E isso impacta muito, porque quando você está com o seu idoso na fase inicial, você diz assim, a minha perspectiva ainda está boa, porque na fase inicial o idoso ainda interage, vai, faz, como a minha mãe, ela lavava a louça, apesar uma parte da família falasse para mim, tá colocando a tua mãe para lavar a louça de novo, ela lavava a louça lá atrás. Não interessa, para ela se sentir útil, para ela ter dignidade de vida, ela tem que participar desta sociedade dentro de casa com alguma coisa. Então, ela varria a casa, ela lavava a louça, ela fazia algumas coisas de arrumação, de limpeza, em que ela própria se voluntariava. E a gente incentivava, apesar das críticas, né? As pessoas não entendem que o idoso, quando você começa a deixá-lo
deitadinho, sentadinho lá no sofá vendo televisão, ele começa a perder a autonomia, ele fica mais preguiçoso, ele se sente inútil apesar do Alzheimer. Ele quer fazer alguma coisa, você diz não, quero fazer isso, não, quero fazer isso, não. Até a questão de levar a colher na boca, tem família que faz isso. E isso impacta na autonomia dos idosos. E a gente tem que se preparar. Então, quando eu visualizei lá na frente, se a mamãe ainda estivesse viva como ela está, acamada do jeito que ela está, então nós fizemos uma previsão de que gastaremos X. Eu me lembro quando a mamãe começou a usar fralda, foi uma luta para ela usar. Ela não queria de jeito nenhum, colocava, mas tirava. A gente colocava nela, ela tirava. Só que chegou uma hora que eu convenci, e aí você tem que ter tato, você tem que ter lábia, você tem que ser assertivo para lidar, para entender a cabeça do idoso. Eu comecei a dizer, mãe, compramos um monte de calcinha, olha que calcinha bonita. Aí, sabe, ela olhava assim, poxa, essa é a nova tendência da moda, mãe, a senhora vai entrar na moda. Então a gente tem que utilizar esses artifícios. Então, hoje, o impacto do uso de fralda geriátrica na minha mãe, aí consome mais de R$1.000 mês. Então, a gente tem que se preparar para esse futuro. Mas, voltando ao vídeo que a Ana Beatriz e Silva trouxe, é o luto em vida. Você vai perdendo seu ente querido aos poucos, e isso realmente impacta. Faz com que você entre em depressão, faz com que você se entristeça, que você chore, porque você vai vendo, acontecer com ele essas situações de luta em vida. Perde memória, ele esquece quem você é, começa a ficar agressivo. E isso entristece. E quando te entristece, o nível de cortisol ele aumenta. O nível de cortisol entrando, ele é maléfico, ele começa se eu fosse fazer uma analogia, ele começa a colocar lá no seu cérebro, começa a colocar lixo. E aí quando você quer uma informação nova, aquele lixo lá está acumulado. Então, a gente tem que se preparar para isso. Quem se prepara, quem entende, quem não nega, aceita a situação e procura formas de tratamento. Não é buscar tratamentos na medicina com pílulas, remédios e tudo mais. É você encontrar o tratamento diário para que esse idoso tenha uma vida mais digna. É isso.